palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Isso aqui foi a mensagem que Deus deu a Jonas para pregar, tá bom? Os ninivitas, versículo 5, os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Bom, queridos, nós temos diante de nós, você já sabe, uma carta pequenininha de um profeta meio que rebelde, entende? Que recebe de Deus um mandamento, mas resolve não obedecer, resolve fugir de Deus. A carta toda se resume a isso. Há um mandamento que ele recebe de Deus, aí depois vem a fuga de Jonas, né? Ele vai para Jope, depois pega um barco para Tarsis. O Senhor vai atrás do profeta, né? Move as circunstâncias de uma maneira que o profeta, pelo menos movido por medo da morte, ele resolve voltar atrás e obedecer à voz de Deus. Isso no capítulo 2 tem a oração do profeta, né, do que aconteceu com ele. E aqui, novamente, Deus aparece ao profeta e dá a mesma ordem: vai a Nínive e prega a mensagem que eu vou te dar. E aqui nós temos a pregação de Jonas, pregação simples, muito simples, e o resultado assim extraordinário, sobrenatural dessa pregação, tá? Aí, na semana que vem, a gente conclui o capítulo, né, no 4, olhando o resultado da pregação de Jonas e o resultado da mensagem nele mesmo, né? Como que ele reagiu diante daquilo que aconteceu. Bom, vocês percebem que a abordagem feita aqui é uma abordagem diferente. Não é aquele texto expositivo, não é um texto doutrinário, entendeu? Então nós vamos tirando as lições, à medida que o texto vai se desenvolvendo, nós vamos tirando as lições e fazendo as aplicações. Até a forma de eu abordar o texto é diferente. Por exemplo, se você pegar o texto, você tem aqui uma coisa interessante. Em primeiro lugar, você tem a palavra de Deus que foi dada a Jonas, né? E aí um subtema bem simples, uma segunda chance. Depois, nós temos a palavra de Deus a Jonas, faz com que ele vá a Nínive, na verdade. Depois nós temos o arrependimento, depois nós temos a reação de Deus ao arrependimento. E eu vou abordar o texto exatamente por essa perspectiva, entendeu? Cada pedaço de texto, cada grupo de versículos tratando de uma coisa, é uma mensagem só, mas que a gente divide ela dessa maneira para que fique mais fácil. A primeira abordagem aqui nos versículos 1 e 2 é a palavra de Deus a Jonas, né? É uma segunda chance que Deus está dando para Jonas, né? E é uma segunda chance para fazer o que é certo, né?
É basicamente isso. O Senhor veio a Jonas de novo e disse assim: olha, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A diferença aqui, querido, dessa vez aqui, é que agora Jonas vai obedecer a palavra de Deus, né? Na primeira vez ele tinha fugido, ele tinha desafiado a Deus e fugido da presença do Senhor. Aí o Senhor vai atrás de Jonas, entendeu? E aí vocês conhecem toda a circunstância, a tempestade, o barco quase afundando, né, o desespero dos marinheiros, né, Jonas se entrega, diz, olha, eu sou o culpado disso, é por causa de mim que está acontecendo tudo isso, para que vocês resolvam, vocês têm que me jogar no mar, né, os marinheiros não querem fazer isso, com Jonas ficou com medo de fazer isso, depois oram pedindo perdão ao Senhor antecipado pelo que vão fazer, mas jogam Jonas no mar, porque senão morre todo mundo, e o Senhor envia o peixe para engolir Jonas, na verdade, entendeu? E vai levar Jonas para o destino que Deus tinha dado a ele. A questão é só essa, irmãos. Eu abordei aqui a semana passada a ideia de que Deus é um Deus de segundas chances. O Senhor é um Deus assim bondoso. A gente erra e Ele nos dá a oportunidade de voltar atrás e fazer o certo. Só que é uma mensagem boa, irmãos, mas ela tem implicações. E uma das implicações é, se você olhar para a história de Jonas e para a segunda oportunidade que Deus deu a ele, você vai perceber que ele teve que pagar um preço muito alto para ter a segunda oportunidade, entendeu? Não, tipo assim, ele não saiu ileso, ele desobedeceu e saiu ileso. Não, não. Deus deu uma segunda chance, deu. Mas quase o mata para que ele volte a fazer aquilo que tinha que ser feito, entendeu? Para que ele decida fazer aquilo que tinha que ser feito. Então, às vezes, é bom saber disso. Que Deus é um Deus de segunda chance, de terceira chance, de quarta chance. Deus não vai desistir de nós. Acontece que essas chances implicam muitas vezes, querido, em grande sofrimento, como que aconteceu com o profeta, tá? Bom, e na verdade, tanto Deus é um Deus de segundas chances, como também nos diz e nos ordena que a gente faça o mesmo com as pessoas ao nosso redor. Eu li aqui Mateus, o texto onde fala sobre essa questão de que, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Ele vai dizer, não, 7 não, mas até 7 vezes 70, ou 70 vezes 7, né? Então, a ideia é, toda vez que for necessário, você precisa perdoar o seu irmão. A ideia do texto é exatamente essa, querido. Toda vez que for necessário, eu preciso dar uma segunda chance ao meu irmão. Também falei que a desobediência, ela cobra um preço muito alto. Jonas desobedeceu. E porque ele desobedeceu, querido, ele pagou um preço muito, muito alto, irmãos. Bom, a segunda parte aqui da nossa ministração inclui os versículos 3 e 4, né? É a obediência de Jonas e a pregação em Nínive. Vamos ler o texto? Vamos começar daqui, tá bom? Olha só. Jonas se levantou e foi a Nínive, versículo 3. Ok, esse microfone parece que some, desaparece. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, né? E eram necessários 3 dias para percorrê-la. Aqui, querido, eu não vou entrar nos detalhes, mas há uma discussão aqui se os 3 dias era só para percorrer a cidade de Nínive ou se era para percorrer as aldeias que pertenciam a Nínive, entendeu? A ideia mais, pelo menos na minha interpretação, a ideia mais clara aqui é que é 3 dias só para percorrer a cidade. Era uma cidade realmente muito grande, entendeu? Jonas começou a percorrer a cidade em caminho de um dia e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Era essa a mensagem. Imagine, o dia todinho caminhando pelas ruas de Nínive e proclamando em alto e bom som, para quem quisesse ouvir, olha, faltam 40 dias, ou daqui a 40 dias, o Senhor vai destruir essa cidade. É lógico, querido, que nem todo mundo ouviu Jonas pregar. Muita gente foi repassando isso. E eu vou tratar isso mais tarde, né? Quando Deus quer fazer uma coisa, mas quando Deus quer salvar, quando Deus quer operar, querido, não há impedimento, né? É incrível. Um pregador sem um microfone, sem caixas de som, sem ninguém para ajudar, sozinho andando rua acima, rua abaixo, dizendo uma única coisa: daqui a 40 dias, Deus destruirá a cidade de Nínive. E essa mensagem, só essa mensagem, né,
alcançou uma cidade de 120 mil pessoas, que é uma outra coisa que eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Bom, obediência sim, querido, mas não mudança de ideia. Deixa eu explicar isso para você, querido. A Bíblia diz, Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra de Deus. Ele aprendeu a lição. Ele sabe que não dá para lutar contra Deus e prevalecer. Por isso, quando pela segunda vez ele ouviu Deus dar o comando, ele foi, querido. Agora, que fique claro para nós, irmãos, a ida de Jonas a Nínive foi por medo. Foi pelo que ele passou. Não é que houve uma mudança de pensamento, uma transformação na perspectiva, na visão de Jonas. Não, não houve nada disso, querido. Ele continuava desejando, entendeu? A destruição daquela nação. Ele continuava querendo que Deus destruísse aquela nação. Então, ele foi por causa do que tinha acontecido com ele, da primeira vez, entende? Isso aqui, eu falei a vocês, isso aqui deve trazer lições, pelo menos duas, irmãos. A primeira é melhor obedecer a Deus, mesmo não concordando com o mandamento. Se Deus diz para fazer, faça. Não questione, não duvide, não fique arrumando pretexto para não obedecer. Faça, irmãos, faça. Porque a desobediência cobra um preço muito alto na vida do ser humano, tá bom? E a segunda lição é, o que Deus quer dos seus filhos é submissão e não as suas opiniões. Deus não estava interessado em saber o que Jonas pensava a respeito daquela nação. Deus tinha um plano para aquela nação, Jonas era o mensageiro de Deus, e ele não estava interessado na opinião de Jonas, ele queria que Jonas obedecesse, simplesmente obedecesse, querido. Eu citei aqui o caso de Saul, quando ele recebe de Deus uma ordem por meio do profeta Samuel, para ir a uma nação, deixa eu ver se está aqui o nome dela, não está aqui o nome aqui, mas é os Amalequitas, se não me falha a memória, para destruir tudo. A ordem de Deus foi essa, vai, destrói tudo, homens, mulheres, criança, o gado, mate tudo, não deixe nada com vida lá. E o rei foi com o seu exército, mas ele poupou a vida do rei, dos Amalequitas, poupou o melhor do gado. Por mais que a intenção fosse boa, eles disseram, olha, nós poupamos porque nós queríamos sacrificar ao nosso Deus, nós queríamos fazer um sacrifício ao nosso Deus. O problema, querido, é que o sacrifício era uma opinião pessoal deles e não a ordem que Deus deu a eles, entende? Novamente, Deus não estava interessado no que eles achavam melhor. Deus deu uma ordem e porque o rei, que era o responsável pelo exército, não cumpriu com a ordem de Deus, ele perde o seu reinado. Então, Deus não... Irmãos, que fique bem claro para nós, querido. Às vezes nós somos muito prepotentes em achar que sabemos o que é melhor para nós, entendeu? Mais do que o próprio Deus. Porque Deus diz, faça isso. Mas você vem e diz, não, mas isso aqui não vai dar certo. Isso aqui é muito radical. Isso aqui é muito arcaico. Eu tenho uma ideia melhor. Cuidado com isso, querido. Cuidado com isso. Deus não quer a tua opinião. Ele quer apenas que você obedeça. Nós temos aqui agora, querido, eu queria falar um pouco sobre isso aqui, sobre o interesse de Deus pelos assírios, apesar da maldade. Eu tenho duas citações, né? Eu tenho uma aqui do Hernando Dias Lopes e uma de um homem chamado Stuart Olliott. As citações, querido, é uma descrição de como esse povo era. Olha a primeira citação de Hernando Dias Lopes. Ele diz o seguinte, os assírios eram conhecidos por todos os vizinhos por sua violência e crueldade com os inimigos. Espetavam suas vítimas com estacas pontiagudas, deixando-as assar até a morte no calor do deserto. Decapitavam pessoas aos milhares e empilhavam seus crânios perto das portas da cidade e até esfolavam pessoas vivas. Não respeitavam nem sexo, nem idade e seguiam a política de matar bebês e crianças para não ter de cuidar deles. Essa é a descrição que o Hernando Dias Lopes tem dos assírios. Aí eu tenho outra descrição que é do Stuart. Ele diz o seguinte, olha, os assírios eram pessoas violentas.
Quando capturavam uma cidade, eles levavam o povo, primeiro os homens e meninos. A primeira coisa que faziam era cortar fora as mãos deles, né? Assim não teriam mais problemas. Depois, cortavam as suas orelhas, retiravam seus olhos e jogavam seus corpos nus em uma pilha. Assim os inimigos morriam sufocados. Eles fizeram isso em todo o Oriente porque queriam que os seus inimigos os temessem. Essa é a descrição desse povo, querido, desse povo. Mas o Senhor vem um dos motivos pelos quais Jonas não queria ir, entendeu? Era a maldade desse povo, era a possibilidade desse povo ir até a nação dele, do profeta, e fazer o que de fato eles fizeram com muitos israelitas, entende? Por isso que o profeta não queria. Mas o Senhor diz: vá até a grande cidade de Nínive e pregue a ela. Vá e pregue. Mesmo sabendo da maldade desse povo, querido, Deus enviou o profeta para que pregasse a ele. Deus sabia que eles se arrependeriam e aí ele manifestaria na vida desse povo graça. O princípio aqui, irmãos, é uma coisa assustadora. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. E a sua graça, ela é incompreensivelmente humana. Irmãos, a gente precisa entender isso. Nós somos dados, querido, e muitas vezes eu ouvi um pastor falando sobre isso agora recentemente, nós somos dados a orar, e dependendo da pessoa pela qual nós estamos orando, nós fazemos uma oraçãozinha sem vergonha, sabe, sem fé. Conhecemos a pessoa, o caráter da pessoa, né, o estilo de vida da pessoa, sabemos que ela tem um coração muito duro, e às vezes a gente ora, mas por descarrego de consciência, Senhor, salva o fulano. Mas lá no fundo, querido, ou nós não cremos que Deus possa salvar por causa de quem a pessoa é, ou nós nem queremos que Deus salve realmente. Irmãos, pense num povo violento, pense num povo cruel, perverso. Agora, confesso a vocês, irmãos, eu prego, eu tenho que pregar a palavra de Deus, eu tenho que extrair os princípios de acordo com aquilo que está aqui, mas convenhamos, irmãos, Jonas era um homem de Deus, mas era um homem muito racional e nacionalista. Ele sabia os riscos que Israel sofria por causa da existência dos assírios, entende? Na verdade, como profeta de Deus, eu creio que ele sabia que seriam os assírios que invadiriam a nação de Israel, a terra do norte, as 10 tribos, e que levariam esse povo cativo, matariam muitos e levariam muitos cativos, como aconteceu de fato, entende? Então, o que o profeta está fazendo, na verdade, aqui, é preservando o seu povo. Só que Deus é tão bom, querido, Deus é tão gracioso, que ele quer salvar esse povo. É lógico, esse avivamento, como os comentaristas descrevem aqui, esse avivamento não demorou muito, que é uma característica de avivamento, entendeu? Não demorou muito, na verdade. Houve uma conversão em massa, mas isso não demorou muito, e as pessoas, muitas delas, eu não sei, uma próxima geração, eu não sei o que aconteceu, mas foi a própria nação da Assíria que entrou em Israel, né, pilhando aquele povo. Deus é gracioso, querido. E se há uma lição a ser tirada aqui, irmãos, nós não devemos julgar as pessoas, por mais perversas que elas sejam. Como homens de Deus, como mulheres de Deus, nós somos chamados, querido, a desejar a conversão deles, a orar pela conversão deles, a buscar a Deus pela conversão, ainda que essa pessoa tenha feito mal a mim ou a alguém que eu gosto, entendeu? O nosso desafio, se nós queremos ser parecidos com o nosso Pai, é fazer isso, irmãos, é agir dessa maneira. Agora nós vamos falar do arrependimento e a conversão dos ninivitas. Nós vamos ler do 5 aqui até o versículo 9, querido. Olha o texto, irmão. Preste atenção no texto. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei,
e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixe que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia e então se afaste do furor da ira para que não pereçamos. Isso aqui é fruto de uma mensagem que tinha 6 palavras. Daqui 40 dias, Deus destruirá Nínive. Daqui a 40 dias, Deus destruirá Nínive. Essa mensagem se espalhou como um fogo entre aquela nação, querido. O texto diz que havia 120 mil pessoas naquela cidade, que não sabia distinguir entre o que é certo e o que é errado. Não. Os estudiosos, e na verdade o próprio Hernán Dias Lopes, o próprio Nicodemos, né, e tantos outros acreditam, eu tenho dificuldade de pensar dessa forma, mas eles acreditam que quando Deus diz isso, dessas 120 mil pessoas, deixa eu pegar o texto aqui rapidinho, querido, vai desmarcar aqui, eu vou desmarcar, tem nada não. Alguém abre bem rapidinho, é o próprio Jonas mesmo, capítulo 4, só para eu conferir uma coisa antes de falar o que eu vou falar. 4, isso. E você, versículo 11, o finalzinho do versículo do 4. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda? E também, quando Deus diz isso, Nicodemos, Hernán Dias Lopes, o próprio Stuart aqui, entendeu? Eles acreditam que quando Deus diz que essas pessoas não sabem distinguir a mão direita da esquerda, da direita, ele está falando de crianças. De crianças, entendeu? Porque eu pensei que fosse certo e errado, mas não é certo e errado. É distinguir a mão direita da esquerda. Então, eles acreditam que essa referência é uma referência a crianças. E havia 120 mil crianças, aí eles fazem um cálculo lá e dizem que essa cidade tinha mais ou menos entre 600 a 700 mil habitantes. É possível? É, irmãos. É possível que seja isso mesmo, tá bom? Não sei. Mas é possível que realmente seja isso. Queridos, ele pregou, e ele não pregou 3 dias, ele pregou apenas um dia. E essa mensagem se espalhou como um fogo naquela nação. Do rei até os animais foram levados a jejuar, querido. Foram levados a um quebrantamento, a um arrependimento. Irmãos, isso é um negócio assim muito louco, querido, muito louco. E eu queria aproveitar aqui, querido, para a gente tirar aqui, fazer alguns comentários aqui, irmãos, que eu acho muito importante para uma compreensão correta a respeito da vida cristã, principalmente dessa questão da pregação e do evangelismo, querido. Então, olha só, os ninivitas creram em Deus, fato, tá bom? Isso é um fato. Aqui, querido, eu tenho algo assombroso para falar com vocês. 3 coisas. Primeiro, um profeta desobediente, que foi subjugado em sua vontade, pregando não porque tivesse interesse no bem-estar daqueles que o ouviam, pelo contrário, ele queria a destruição dos seus ouvintes. Então, o pregador aqui está pregando contra a vontade e, mesmo pregando para o povo, ele não quer o bem do povo. É o primeiro fato assombroso, tá bom? É o primeiro fato assombroso. Nesse aspecto, Nicodemos diz o seguinte, olha, o profeta não tinha amor algum pelos ninivitas, ele queria mais que aquela cidade fosse destruída por Deus. Por isso, é quase inacreditável que com esse mensageiro e nessas circunstâncias, os habitantes de Nínive tenham crido em Deus. Primeiro fato, um profeta resistente, que não quer pregar, que está pregando contra a vontade e que não quer que o povo se arrependa. O segundo fato, querido, um povo maligno, cruel e idólatra,
que tinham um desejo obsessivo de expandir seus territórios, e a expansão se dava dominando, né, escravizando os outros territórios, e eles faziam isso, querido, através da crueldade e da violência. O segundo fato, primeiro, o mensageiro que não quer pregar, que não quer o bem daqueles para quem ele está pregando. O segundo fato é um povo extremamente cruel, maligno e idólatra. E o terceiro fato, assombroso aqui, querido, é a mensagem que no original hebraico contém apenas 6 palavras. Daqui a 40 dias, ou daqui 40 dias, Deus destruirá Nínive. Nínive será destruída. Nosso texto diz assim, olha, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Que quer dizer destruída, né? Ou queimada com fogo, alguma coisa assim. O I não está no original hebraico, tá bom? Então o texto é mais ou menos assim, ainda 40 dias Nínive será subvertida. Como que nós conseguimos explicar, querido, a conversão desse povo? E por que eu pergunto isso? Irmãos, olhe para o mensageiro. Quem é o mensageiro? É Jonas, que não quer pregar, que não quer o bem do povo, que não, ele quer mais é que o povo seja destruído mesmo. Na verdade, querido, ele prega, e ele pregou, e aí ele arma uma tenda em algum lugar, um negócio lá, e ele fica para observar o que vai acontecer com a cidade, porque ele quer mesmo que Deus destrua a cidade, entendeu? Nós temos o mensageiro, nós temos os ouvintes e a mensagem, irmãos. Tudo aqui era para dar errado. Absolutamente tudo aqui era para dar errado. Mas nós temos aqui o maior avivamento da história bíblica em todos os seus tempos. Há grandes avivamentos, irmãos. Mas uma pregação levar 120 mil pessoas a Deus, isso nunca aconteceu. Como é que a gente explica, irmãos, um avivamento dessa dimensão? Queridos, só há uma explicação possível. Deus, na sua soberania, na sua graça, na sua misericórdia. Tanto na vida dos ouvintes, como na vida do mensageiro. E aqui, irmãos, vêm as lições. Eu quero tirar aqui algumas lições que eu julgo, mas, irmãos, muito importante, principalmente aqui na primeira lição, para nós pregadores. Escute o que eu vou te dizer, querido. Baseado nesse texto, eu posso te dizer que nenhum pregador, por mais eloquente, carismático e erudito que ele seja, tem o poder para salvar uma vida. É essa a lição principal desse texto, querido. E antes que eu seja mal compreendido, querido, eu não estou dizendo que o pregador não deva estudar, não deva dar o seu melhor na exposição, não deva buscar... Não estou dizendo isso não. O que eu estou dizendo aqui, querido, é que não há pregador, grande ou pequeno, famoso ou desconhecido, que tenha poder para salvar alguém, querido. E Jonas é o exemplo mais eloquente do que eu estou falando. A salvação de vidas, querido, não depende do pregador. Não depende do pregador. Irmãos, que isso fique claro para nós, querido. Primeiro porque há uma tendência de um sentimento de culpa na vida dos pregadores, porque pregam e não há conversões. É lógico que eu não estou aqui de maneira alguma, querido, dizendo que o pregador não é responsável, entendeu? Que ele não tem que buscar a Deus, que ele não tem que orar, que ele não tem que fazer aquilo que está ao seu alcance fazer. Mas ele faz tudo isso sabendo que a salvação de quem quer que seja é obra única de Deus e não dele. E me permita explicar isso aqui melhor nas palavras do Nicodemos, porque eu acho que ele colocou isso aqui de maneira perfeita. Ele diz assim, olha, quando as pessoas falam de avivamento, infelizmente, o foco muitas vezes é direcionado para o pregador. É como se a conversão dependesse da unção daquele que é responsável por pregar a mensagem de Deus. Jonas não tinha Jonas não tinha unção nenhuma, a não ser, talvez, isso é Nicodemos falando, a do cheiro que o peixe deixou nele. A unção do peixe, entendeu? E mesmo assim, ele protagonizou o maior avivamento do Antigo Testamento.
Deus usou um profeta mal-humorado e de intenções duvidosas para entregar uma mensagem de juízo e condenação que foi pronunciada em uma língua enrolada por um estrangeiro. Por quê? Porque Deus sempre quer deixar claro que a glória é dele. É Deus quem converte e não o pregador ungido. E Deus o faz por meio de quem ele quiser e quando ele quiser. Irmãos, há duas coisas que eu julgo muito importante aqui. Primeiro, é que. Obrigado. Isso deveria servir para tirar um peso das costas de muitos pregadores. Entende? Porque estão pregando, estão pregando, estão pregando, e aparentemente não está acontecendo nada, nem na vida da igreja, muito menos no descrente. E o cara, quando ele faz isso por muito tempo e ele não vê resultado, irmãos, há um sentimento de culpa na vida dele, entendeu? Se ele é um homem de Deus, se ele quer realmente agradar a Deus, ele vai se sentir culpado, né? E principalmente hoje, por causa das redes sociais, dos canais de televisão, né? E ele olha pregadores com igrejas cheias, com grandes igrejas, e aí ele fica olhando, se comparando com esses homens, irmãos, as energias dele, a fé dele vai ser minada de tal forma que se não houver uma mudança no pensamento dele, ele é capaz de abandonar o ministério ou adoecer por causa disso. Sabiam? Então, isso aqui serve para nós. É lógico, a segunda lição é, querido, porque às vezes a gente ouve isso e pensa assim, bom, já que é assim, então eu vou relaxar, pastor. Eu não vou mais gastar tanto tempo estudando, eu não vou gastar mais tanto tempo orando, já que é Deus quem salva, então eu vou ficar de boa. Aí é um erro, irmãos. São dois erros, querido. São dois erros. Repito, irmãos, ao pregador cabe dar o seu melhor. Cabe ele fazer tudo aquilo que está ao seu alcance fazer, mas com uma consciência. Com uma consciência. Quem salva, quem transforma, quem muda o coração do homem é Deus e não o pregador. Não importa a sua unção, não importa a sua erudição, não importa o seu carisma, não importa nada disso, irmãos. Não importa a eloquência, nada disso. A eloquência humana não muda o coração do homem. A erudição humana não muda o temperamento humano. Irmãos, nada disso. O carisma não transforma a vida de ninguém, irmãos. É Deus quem faz. E é assim para que a glória seja dele e não do homem. A segunda lição, querido, nunca houve e nunca haverá um coração tão endurecido que Deus não possa quebrantar e converter. Novamente, mais um alerta aqui, querido. Não estou dizendo que Deus vai quebrantar e salvar todo aquele que tem um coração endurecido. O que está sendo dito aqui é que Deus tem o poder para fazer. Na verdade, ele é o único que tem o poder para fazer. Quem lembra aqui de Paulo, querido? Paulo. O Saulo de Tarso. Perseguidor da igreja, irmãos. Aquele homem, antes de conhecer Cristo, de ter sido alcançado por Cristo, ele tinha ódio da igreja, irmãos. Ódio. Ele odiava os cristãos. Ele queria matá-los, ele queria prendê-los, entendeu? Ele ia atrás de cidade em cidade, irmãos. Coração endurecido, um coração petrificado pela religiosidade. Mas o Senhor apareceu a ele e esse coração endurecido deu lugar a um coração apaixonado por vidas, irmãos. Eu conheço a história, querido. Eu não sei se eu fico com receio de contar e perder algum. Mas eu conheci a história de um homem lá na igreja onde Deus me alcançou. Deixa eu refazer. Deus me alcançou em casa, depois eu fui congregar nessa igreja, tá bom? Havia um alcoólatra que sempre passava pela porta do culto, lá da igreja, lá, né? Todo mundo conhecia, daqueles de dormir na calçada, entendeu? O bairro todo conhecia aquele homem, alcoólatra. Alcoólatra mesmo, de viver pelas ruas, pelas calçadas. Aquele homem um dia, ele estava passando em frente à igreja, sem que ninguém falasse com ele, ele sentiu vontade de entrar na igreja. Ele entrou na igreja, bêbado, fedido, e ele aceitou a Cristo. Ninguém deu crédito
o cara bêbado, entendeu? Eu tenho muita dificuldade de falar com gente bêbada, irmãos. Pregar para um bêbado, eu, sinceramente, eu nunca fiz. E eu, só se for acontecer alguma coisa. Porque eu penso que o bêbado, ele te ouve aqui, mas quando ele passar aquele negócio, ele não vai saber nem que falou contigo, entendeu? Ele entrou na igreja bêbado, fedido, aceitou a Cristo. Ninguém fez muita questão mesmo, estava bêbado. Mas, irmãos, foi a última vez que aquele homem bebeu. No próximo culto ele estava lá. E de novo, e de novo, e de novo. E quando eu cheguei lá, eu só conhecia a história dele, entendeu? Ele não estava morando mais lá no Imperatriz, lá no Parque do Buriti. Ele não morava mais lá, estava morando fora, mas um homem de Deus. Então, querido, não há coração endurecido, irmãos. Vamos lá. Eu não sei você, irmãos. Mas quem me conheceu, quem me conhecia para me ver aqui hoje pregando, entendeu? Irmãos, eu tinha ojeriza a religião. Ojeriza. Os crentes, eu fazia piada, querido. Eu ria. Eu não acreditava nesse negócio, irmãos. Pela minha própria experiência, entendeu? Convivendo com outras pessoas que se diziam crente, eu não acreditava nisso, irmãos. Para mim, esse negócio de igreja, de religião, era só um. É por isso que as pessoas falam, né? A gente precisa ser compreensível com isso, entendeu? E não revidar, às vezes, o que as pessoas falam de nós. Porque eu falava, irmãos. Eu criticava, eu condenava, eu fazia piada, eu ria, entendeu? Eu tinha um colega que estudava comigo, nunca vou esquecer, Adaías, o nome dele. Faz muito tempo que eu não vejo. Adaías. Um cara branquinho, todo branquinho, cabelo branquinho. A família dele trabalhava na roça. E ele ajudava ela e a família estudava lá. O dízimo dos pais dele vinham em paneiro, sabe o que que é, né? Paneiro de arroz, paneiro de farinha. Ele dizimava dessa forma, entendeu? E eu dizia, rapaz, mas vocês são muito besta, porque eu trabalhei de roça, irmãos. Trabalhar na roça, para depois pegar tudo pronto, pegar um paneiro de arroz, levar pro pastor, meu irmão, deixa de ser idiota. O negócio é esse. Fiz isso, querido. Entende? Deus me alcançou porque Ele é misericordioso. Mas meu coração era muito endurecido. Não há, querido, não há. Pense na pior pessoa que você conhece, querido. Quando Deus quer, querido. Não tem jeito, irmãos. Ele quebranta. Eu conheci a história de um homem. Eu já contei isso aqui, mas me permita falar mais uma vez. Eu conheci a história de um homem ímpio, perverso, sabe? Cruel mesmo. Ele usava a fé da esposa para maltratá-la. Domingo à tarde, ele reunia os amigos na porta de casa, botava o sonzão lá, comprava a cerveja e ele dizia para a esposa: a sua Bíblia diz, o seu Deus diz que você deve ser obediente a mim. E eu não quero que você vá para a igreja, você vai ficar comigo aqui do meu lado. E a esposa baixava a cabeça, se sujeitava e ficava ali ao lado dele. E ele farriando com os amigos, e ela vendo as amigas passando para a igreja, mas não podia ir para a igreja, irmãos, porque era obediente ao marido. Era a mulher de Deus, é a mulher de Deus. Aquele homem pisoteou aquela mulher durante muito tempo, sabia? A igreja, lógico, vai orar por essa situação, não tem como. Começaram a orar, buscar Deus e tudo. E Deus começou a tratar com aquele homem. Ele perdeu o emprego. E aí foi consumindo o que tinha, né? Entendeu? Na poupança. Era um cara até bem financeiramente. Foi consumindo. Aí ele consumiu tudo, vendeu o carro, perdeu tudo a ponto da igreja fazer cesta básica para ajudar ele. Levou aquele camarada pro pó, irmãos. Mas levou pro pó de tal forma que a única saída que ele encontrou foi se entregar para Deus. E ele se entregou para Deus. É um irmão, né? Ainda hoje serve ao Senhor com a família, querido. Não há coração duro que Deus não possa quebrantar, irmãos. Não há. Os exemplos são, mas são tantos, querido, que eu particularmente conheço, entende? Então, essa é a segunda lição, irmãos. Atenção, querido, muito rapidamente. Tudo isso sobre o que aconteceu com os ninivitas, tá bom? Primeiro, não
não há pregador que tenha poder de salvar, não importa a sua eloquência, não importa o seu conhecimento, não importa o seu carisma, não importa nada, irmãos. Não há unção no mundo que salve alguém, só Deus pode fazer isso. Segundo, né, não há coração duro ou tão duro que Deus não possa quebrantar. Olhe para os ninivitas. Povo cruel, perverso, maligno, idólatra, mas com uma mensagem eles foram aos pés do Senhor. E a terceira lição, querido, não há textos bíblicos ungidos para salvar pecadores, irmãos. É comum no evangelicalismo brasileiro fazermos uso de determinadas porções das Escrituras quando nós queremos evangelizar. A preferência, querido, se dá por textos que falem do amor de Deus. E isso ocorre, irmãos, por causa de um entendimento, na minha concepção, completamente equivocado a respeito do ensino bíblico. Muitos são os que acreditam que só a mensagem do amor de Deus pode realmente alcançar os corações endurecidos. Eu discordo piamente desse negócio aqui. Sério, velho. Eu vou citar aqui, irmãos, eu não sei por que cargas d'água Hernandes Lopes diz isso, né? Eu não sei por que ele diz isso aqui, mas eu vou citar porque é um homem de Deus e que tem um entendimento da minha concepção equivocada a respeito disso. Ele diz o seguinte, olha, Jonas prega um sermão de juízo sem abrir a janela da esperança. Ele encurrala seus ouvintes no corredor da morte e não lhes abre a porta do arrependimento. Ele pregou a mensagem apenas pela metade. Irmãos, quando eu li isso aqui, eu quase que não acreditava, irmãos. Como que Jonas... Então Deus deu uma mensagem para Jonas e Jonas pregou só a parte dura e deixou a parte do amor de Deus de fora. Isso soa quase ridículo, irmãos. Deus disse, tu vai pregar a mensagem que eu te der. Qual foi a mensagem? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Foi essa a mensagem. Não há uma segunda parte nessa mensagem, irmãos. E eu não sei por que cargas d'água Hernandes Lopes diz isso. Veja, ele pregou uma mensagem apenas pela metade. Que loucura, irmãos, um negócio desse aqui. Ele trovejou a lei, mas não ofereceu a chuva restauradora da graça. Ele falou da ira de Deus, mas não da sua misericórdia. Ele pregou um sermão com apenas 5 palavras, na verdade foram 6, e nessas poucas palavras havia toneladas de condenação e nenhuma grama de graça. Ah, irmãos, pelo amor de Deus. Eu confesso a vocês que eu não entendi isso aqui. Onde é que está a outra parte da mensagem que Deus deu a Jonas, querido? Porque não está na Bíblia, irmãos. A intenção de Deus era exatamente essa. Na verdade, irmãos, olha, querido, essa é uma falácia, querido, quase que generalizada no evangelicalismo brasileiro, irmãos. As pessoas escondem a mensagem da ira e, sabe, olha o jargão. Deus te ama e tem um plano maravilhoso na tua vida. Não é que isso não seja verdade, só que isso não é toda a verdade. Na verdade, só essa parte da verdade se transforma numa inverdade. Qual é a carta bíblica? Qual é a carta do Novo Testamento que é o maior tratado a respeito da salvação, querido? Romanos. Romanos. Não há nenhum texto na Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia que se compare a Romano quando o assunto é salvação. Agora veja, irmãos, eu vou ler só porque eu quero que você entenda isso, querido. Eu vivi durante muito tempo, irmãos. Vamos evangelizar, vamos. Pregue o amor de Deus. Fale do amor de Deus. Não importa o homem, não importa a situação dele, diga que Deus o ama, porque se você disser que Deus o ama, ele vai ser salvo. Irmãos, isso é mentira, querido. Isso é mentira. Não é verdade. Pode ser sim que Deus salve só com essa parte da mensagem, mas não é assim que foi estruturado biblicamente. Escute, irmãos, Romanos 1, a partir do versículo 16. Escute isso. Paulo diz, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, olha só, para você entender, aqui Paulo anuncia o tema da sua carta, ele vai falar da justiça de Deus. A justiça de Deus aqui é o meio ou o método pelo qual Deus salva, entendeu? Então ele anuncia o tema. Só que antes de falar do tema, antes de entrar no tema, ele anuncia no versículo 16 e 17 do capítulo 1, ele vai entrar no tema propriamente dito, lá no capítulo 3, no versículo 21. Do 18 até o 3:20, Paulo está anunciando uma outra coisa, irmãos. Por que que eu preciso dessa justiça de Deus? Por que que essa justiça de Deus, ela é gratuita? Por que que ela não é fruto do esforço humano? Porque o homem está debaixo da ira de Deus, porque o homem não quer saber de Deus, porque o homem não ama a Deus, porque ele não tem interesse nas coisas de Deus. E aí ele passa a exemplificar isso, querido. Versículo 18: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade, sufocam a verdade pela injustiça. Pela injustiça. Antes de falar da justiça de Deus, ele falou da ira de Deus, irmãos. Esse é o princípio correto. Pegue Spurgeon, querido. Pegue os grandes homens do passado. Pegue os pregadores puritanos. A mensagem da salvação não começa com o amor de Deus. A mensagem da salvação começa com a ira de Deus. Irmãos, escute uma coisa. Escute isso. Para que haja salvação, tem que haver arrependimento. Não há salvação, irmãos, sem arrependimento. A mensagem do amor de Deus não produz arrependimento no coração do homem. O que produz arrependimento no coração do homem é a lei, é a ira de Deus, irmãos. É essa compreensão da nossa realidade aos olhos de Deus que nos leva, querido, ao quebrantamento. Deixa eu te contar uma coisa. Eu conheci Deus, querido, assim, eu fui alcançado por Deus. Não vou dizer sem a ajuda das pessoas. Eu tinha um colega meu que orava por mim, e ele pegou uma foto minha sem eu saber, levou para a igreja orava por mim, né? Eu conheci pastores no meu trabalho, e eu lembro, havia uns pastores adventistas que uma vez por ano eles faziam um evento grande lá em Imperatriz, e num desses eventos lá no final de ano, quando ele saiu do hotel, ele deixou uma Bíblia para cada funcionário. Eu peguei a minha, levei para casa, coloquei na estante e ela ficou lá 2 anos. De repente, eu comecei a ler a Bíblia, sozinho. Ninguém me orientou nada, ninguém me disse nada. Peguei a Bíblia, como a gente lê um livro do começo, né? Peguei e fui para Gênesis. Li Gênesis, história boa, emocionante. Li Êxodo, né? Legal. Aí eu cheguei, capítulo 20, diante de Êxodo, Levíticos, e Números, e Deuteronômio. Aí, irmãos, queridos, sabe, era a sensação que eu tinha se isso aqui é verdade, eu estou ferrado e bem ferrado. Se isso aqui é verdade, porque se alguém faz isso, né, aí não há escapatória, não há jeito. E eu dizia, mas eu fiz isso, Senhor. Mas eu fiz aquilo, Senhor. E eu comecei a me ver, irmãos, ali, entendeu? Foi uma coisa assim terrível. Eu entrei numa batalha espiritual sem saber o que era isso, irmãos. Eu lembro que no dia e que eu já tinha definido já no meu coração que eu ia falar com meu colega, né, com o Jadaías. Naquele dia eu ia trabalhar à noite com ele, eu estou deitado lá na minha casa, meu irmão está trabalhando, meus irmãos estão trabalhando, eu estou sozinho em casa porque eu vou dormir à tarde e vou trabalhar à noite. Aí eu deito no meu quarto e eu estou deitado, irmãos, e eu já sabia do que ia fazer no caso, estava pensando sobre isso. Aí começa uma luta, irmãos. Não sei se você já sentiu isso, né? Vem uma frieza que começa a correr pelos pés e vem chegando, querido, até a garganta e começou a me sufocar e eu comecei a agonizar na igreja e lá em casa e eu achava que eu estava gritando, mas não saía som nenhum e eu rolava para um lado e aquele negócio, aquele desespero. Aí eu digo, não vou sair desse quarto, eu vou para o quarto do meu irmão. Eu deitei no quarto do meu irmão, piorou, irmãos. Foi um negócio assim muito louco, muito doido.
À noite eu estou trabalhando com meu colega lá, quando o pessoal sobe tudo, né, meia-noite, a gente vai para a porta lá, aí tá lá eu sentado numa cadeira, de costa para a rua, já daí é diferente para mim, e eu falando para ele, cara, avisa o pastor que eu quero conversar com ele porque eu quero entregar minha vida para Jesus Cristo. E eu estou falando isso, irmãos, e aquela opressão, aquele negócio, eu digo, ora por mim porque o negócio aqui está feio. Foi uma guerra terrível, irmãos, uma guerra terrível, entendeu? Mas o que me levou a Cristo e a temer a Deus não foi o amor de Deus, irmãos. O que me levou a Deus foi medo. E eu acho que falta medo de Deus hoje nas pessoas. É por isso que não há temor. E eu, sinceramente, querido, eu creio que muitos pastores são culpados porque não pregam a ira de Deus, porque não falam do inferno, porque não pregam a lei, porque não apontam o pecado das pessoas. Querem falar do amor de Deus. Deus te ama. Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Irmãos, tem que parar com esse negócio, querido. Isso não é mensagem evangelística. Isso é mensagem para um crente. Ou ela vem depois da pregação da ira. Entende? Então, a gente precisa ter esse cuidado, querido. Ter esse cuidado. Não existe texto ungido, irmãos. Não existe. Se você falar do amor às pessoas de Deus, as pessoas vão aceitar a Deus. Irmãos, isso não é verdade, querido. Não é verdade. É provável que alguém no fundo do poço, com a vida toda arrebentada, quando ele ouve falar do amor de Deus, talvez isso o instigue a querer Deus, né? Mas, no geral, não é assim que funciona, irmãos. Não é. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o arrependimento coletivo, né? Não vou ler o texto todo, mas os ninivitas ouviram a mensagem, creram em Deus, foi proclamado um jejum para homens e animais, foi dito que o povo se vestisse de pano de saco, que fizesse jejum, que clamassem a Deus, foi dito que o povo se convertesse das suas más obras, entendeu? E buscassem ao Senhor. 4 atitudes aqui, querido, caracterizam o arrependimento dos ninivitas. 4. O jejum, o pano de saco, o clamor a Deus e o abandono de suas práticas pecaminosas. São 4 características que identificam para nós que houve arrependimento. Se você pegar nos textos bíblicos, irmãos, jejum e pano de saco é uma manifestação física de arrependimento e de contrição. Vou ler só um texto. Em Esther 4:3, está escrito assim, olha, em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. O que estava acontecendo? Vocês sabem, não vou ler o texto, mas vocês sabem, que um inimigo dos judeus, fugiu foi o nome do cara aqui agora, alguém lembra aí? Não, Mordecai era judeu, o inimigo deles, que foi enforcado. Quem lembra aí? Tá. Hã? Mardoqueu é o mesmo Mordecai. Depende da tradução. É o inimigo, querido, que eu não lembro aqui o nome. Ele convenceu o rei a baixar um decreto estabelecendo um dia em que os judeus seriam mortos. Entende? Quando essa mensagem chegou aos ouvidos dos judeus, a reação foi essa: pranto, choro, lamento, jejum, gente deitada em pano de saco, desesperada, querido. Então, era um costume oriental, irmãos. Era um costume oriental, esse, entendeu? A maneira da pessoa revelar contrição era isso. Veste pano de saco, cobre a cabeça com cinza, entendeu? É uma maneira dele dizer que ele está contrito. Era assim que funcionava no Velho Testamento. Foi o que aconteceu com esse povo. Agora, quando a gente chega no versículo 10, eu falo aqui da misericórdia de Deus. E eu vou ler para poder encerrar isso aqui. Estamos no horário já. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Aqui tem algo, irmãos, muito sugestivo aqui, nessa reação de Deus ao arrependimento coletivo dos ninivitas.
Quando o profeta descreve o arrependimento, ele menciona o jejum, o pano de saco, o clamor a Deus e o abandono de suas práticas pecaminosas. Entretanto, quando Deus se refere ao arrependimento dos ninivitas, ele só menciona uma única coisa, que é o abandono das práticas pecaminosas. Por quê, querido? Porque o verdadeiro arrependimento implica em mudança de vida. Para Deus, o jejum, o pano de saco, até mesmo o clamor não é suficiente. O que denota realmente mudança, o que denota realmente arrependimento é a mudança de atitude. É o abandono das práticas pecaminosas dele, entendeu? Então, rapidinho, irmãos, olha, de nada adianta jejuar, vestir-se de pano de saco ou mesmo clamar a Deus se não houver uma disposição sincera de mudança de vida. Transformando isso numa pergunta e numa aplicação para nós hoje, querido, ficaria mais ou menos assim, olha, de que adianta pedir perdão a Deus por um pecado que nós não queremos abandonar? Essa é a aplicação que nós fazemos desse texto. Queridos, as lições aqui são, eu considero isso profundas demais, práticas e profundas, irmãos. Nós precisamos aprender. O que eu gosto dessas pregações, nesses livros assim, é porque a gente vai transformando tudo em algo muito prático, entendeu? Tudo é transformado em algo muito prático. E a praticidade que nós temos aqui, querido, a visão da vida cristã retratada pelas páginas aqui desse livro do profeta Jonas é uma coisa impressionante, irmãos. Amã, né? Vixe, eita, obrigado, Wellington. Tá alguém assistindo a Imperatriz. Amã é o nome do camarada, vixe. Um abraço, meu querido. Deus abençoe. Então, irmãos, é isso que a gente precisa, querido, aprender. Irmãos, olha, grave isso, querido. Grave isso, ó. Eu posso me esforçar. Quem vocês me conhecem sabe o quanto que eu me dedico com relação ao estudo, tá? Irmãos, é muito raro. É muito raro. E tem que, tipo assim, tem que acontecer coisas assim inimagináveis para eu vir para cá com o texto, querido, sem estar preparado. Acontece. Não vou dizer que não acontece. Há exceções. Mas, no geral, eu me preparo bem para vir ministrar, irmãos. Eu oro a Deus todos os dias, pedindo de Deus sabedoria, entendimento, pedindo o poder do Espírito Santo para pregar. Então, aquilo que está ao meu alcance, eu procuro fazer. Agora, eu tenho consciência, irmãos. Não é o meu preparo, não é nada do ser humano que vai levar ou uma pessoa a aceitar a Cristo, porque vida aos mortos só Deus pode dar, e não é nada em mim, querido, na minha pregação, que vai levar você a mudar de vida. Se o Espírito não aplicar, eu gosto muito, querido, do que está escrito lá em acho que é 1 Tessalonicenses, em que a mensagem chega ao povo no poder do Espírito Santo. Isso significa que o Espírito Santo pega a mensagem. Alguém lembra aqui? Atos 16. Atos 16. Paulo está pregando lá em Filipos. E enquanto ele está pregando, isso é a mensagem chegar no poder do Espírito Santo, irmãos. Enquanto ele está pregando, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem e abriu o entendimento de uma mulher chamada Lídia, para que ela entendesse aquilo que Paulo estava falando. Então, ou o Espírito faz isso em nós, querido, ou isso aqui é só mais informação. Eu adquiri um pouco mais de conhecimento. Mas esse conhecimento, sem o poder do Espírito Santo, não vai provocar em nós as mudanças que Deus quer. Entende? Minha oração, querido, toda vez que eu estou em casa orando por isso, e eu oro por isso todos os dias, é que o Senhor me dê graça, me dê poder para pregar o Evangelho, de maneira que o Evangelho, que a mensagem chegue a você no poder do Espírito Santo e que com isso as mudanças que tem que acontecer, que o Senhor quer que aconteça na sua vida, sejam operadas por meio do Espírito Santo, irmãos. Não há essa unção no homem para transformar a vida de alguém, irmãos. É Deus quem faz isso. Também não há coração duro que Deus não possa quebrantar, porque Ele pode, irmãos. Não há mensagens ungidas, irmãos. Irmãos, a gente precisa aprender essas coisas. Precisa aprender. Nós precisamos ter consciência da mensagem bíblica. Querido. Então, nós temos aqui um livro que retrata para nós essas lições. Querido. Deus é um Deus de segunda chance. Amém.
Glória a Deus. E Ele sempre vai dar. Se você cair, Ele vai te levantar, querido. Se você cair, se você pertence a Ele, não importa quantas vezes você cai, Ele vai te levantar. Só que só tem que ter cuidado com uma coisa, querido. A queda, muitas vezes, custa caro para nós. Lembre-se de Jonas. Ele se viu no mundo dos mortos. Ele achou realmente que fosse morrer e ele escapou por um triz. Então a desobediência dele custou um preço muito alto, irmãos, na vida dele. Entende? Então eu falo de segunda chance porque Deus é um Deus de segunda chance. De terceira, de quarta, de quinta, não importa quantas vezes você cair, Ele vai te levantar. Só que muitas vezes, querido, essas quedas custam caro para nós.